Bem-vindos, irmãos e irmãs, eu sou a Lara e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a presença de Jesus na nossa vida. Então o título desse vídeo é uma pergunta, né, que eu acredito que a gente deva refletir muito sobre isso, sobre quem é Jesus hoje na sua vida. O que você tem feito que realmente demonstre que Jesus está na sua vida, que Jesus está com você. A gente também precisa demonstrar, que nem qualquer relacionamento, um relacionamento é uma troca. Assim como Jesus te ama, cuida de você, você também tem que fazer algo por ele, você também tem que demonstrar esse amor por ele, entendeu? Então, sempre lembrar dele no seu dia, durante todo o seu dia. E não só naqueles momentos, tá, Lara, eu vou no domingo lá nisso, então eu tô fazendo alguma coisa. Tá, mas você precisa fazer mais, sabe? Fazer mais pra ele. Assim como cada dia mais ele faz por você, você também fazer por ele, entende? Demonstrar mais o seu amor por ele. Porque falar, é muito fácil de falar, eu amo Deus, eu amo Jesus e tudo. Só que difícil mesmo é demonstrar isso em ações. E qual que é a maior prova de amor que a gente pode dar para Jesus? Renunciar ao pecado, gente. Viver uma vida verdadeiramente dedicada a Ele, fugindo do pecado. Tem um vídeo que o Cleilson fala, né, que o melhor jeito de lutar contra o pecado, de evitar o pecado, não é lutar contra ele, literalmente. É você fugir, realmente. Então, se você tá em um lugar ali que você sabe que é uma ocasião de pecado que pode te levar a pecar, saia dali. Fuja daquilo, entende? Porque o amor ele vem de dentro e o pecado ele vem de fora. O pecado ele de fora vem e te consome muitas vezes. Então o inimigo, né, ele nos atinge por isso, porque o pecado ele não vem da gente, o pecado ele vem de fora. E o nosso dever como cristãos é lutar contra esse pecado. Então ele não vem de Deus. Aí você fala, Lara, mas Deus ama os pecadores e tudo. Mas em todo momento ele quer que os pecadores se convertam. Ele quer que os pecadores reconheçam esse amor. Então, não é porque Deus ama os pecadores que você continuará no pecado. Sabendo que Deus ama os pecadores, você deixará de ser pecador para amar a Deus. Mas é claro, gente, é impossível a gente não ser pecador. A gente vai continuar pecando, a gente é pecador. Só que evitar os pecados é o que Deus quer que a gente faça. Aqui, referente a isso de quem é Jesus na sua vida e tudo, eu peguei algumas passagens também que eu quero ler com vocês. Então já pega a sua Bíblia aí e vamos abrir em Mateus capítulo 16, versículo 15. Mateus capítulo 16, versículo 15. Aqui, ó. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por que eu peguei essa passagem, gente? Essa passagem é uma das que a gente lembra quando a gente fala de Pedro e tudo. Por quê? Porque ali é o momento que Pedro reconhece Jesus como Filho de Deus. Então é o primeiro momento assim que a gente tem esse reconhecimento visível mesmo durante, né, a passagem de Jesus na Terra, em que alguém vira e fala: Tu és o Messias, tu és o Rei, tu és o Filho de Deus vivo, entende? Então aqui a gente tem que também, assim como Pedro, reconhecer Jesus como Deus, como Rei, entende? E ter isso muito claro na nossa cabeça, que Deus é o Rei e que Deus é Jesus e que nós precisamos seguir ao Rei, não seguir as pessoas, os humanos, aos homens, que nós devemos realmente seguir o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Seguir Ele é seguir a Jesus, seguir a Jesus é seguir Jesus, mas seguir a Jesus é seguir a Deus. E como seguir Ele? É através, gente, de amor, através do amor principalmente. Então, quando você ama a Deus, você
quer cada vez mais, amando a Deus, abandonar o pecado. Você quer cada vez mais ser filho de Deus realmente. Então, esse é o caminho. O caminho é lutar todos os dias, abandonando o pecado, deixando o pecado de lado, rezando firmemente. Então, ter uma vida de oração contínua é muito importante, tanto para te afastar daquilo que é o pecado. Eu quero trazer mais vídeos, inclusive, falando sobre isso, porque eu acredito que nós jovens, né, lutamos muito contra isso. E às vezes a gente não reconhece que a gente tem que lutar, entende? Então, lutar contra as tentações é algo muito complicado quando a gente está nessa fase da adolescência, principalmente, porque o pecado está em toda parte. As músicas que nós escutamos hoje são músicas que a maioria fala sobre o pecado, a maioria valoriza o pecado, entendeu? As séries, os filmes, tudo hoje, tudo não, mas a grande parte das coisas são a favor do pecado, são a favor do demônio e não a favor de Jesus, não a favor da palavra. Então, a cada 10 adolescentes que você tomar na rua, 9 vão estar falando sobre coisas do diabo, 9 vão estar falando sobre coisas que não agregam na sua vida, enquanto apenas aquela uma pessoa pode te falar da palavra de Deus, pode te falar da palavra que é a verdade, a palavra que é viva, entende? Então, a gente reconhecer isso é muito importante, é reconhecer que hoje em dia os que falam sobre Deus são poucos, e os que vivem, e ainda tem muita essa questão de que hoje em dia tá muito fácil você ver stories da cruz, stories de gente em grupo de jovens na igreja e tudo, e gente que não vive a verdade. Gente que acredita viver a verdade, e que acredita que a verdade é uma verdade acolhedora no sentido de acolher o pecado. De aquele Deus que ama a todos e te ama independente das coisas que você possui. Deus realmente é amor, Deus é realmente, só que Deus não te quer no pecado, Deus não, ai filho, você pecou, tudo bem, tá tudo bem, eu vou ignorar isso aí e vida que segue. Não, continua no seu pecado e tá tudo bem. Lógico que não, gente, se você quer viver verdadeiramente a fé, você precisa renunciar. A parte mais difícil, a parte que eu acho que mais complicada nessa vida de ser um cristão é renunciar, porque o pecado tá por toda parte. Você ignorar o pecado é uma parte muito difícil quando o pecado tá em todo lugar. Então, a nossa missão aqui é exatamente isso, é te mostrar que existe um caminho fora do pecado. Existe uma vida longe dos pecados, entende? E que você pode viver essa vida, que você tem capacidade para isso. Por quê? Porque Deus te criou para isso. Deus, ele cria o homem para Deus. Entende? Você é criado para isso, criado para viver o amor, criado para viver a verdade. Você não é criado para, vou viver no mundo, vou pro céu, beleza. Não. Você foi criado para viver, para cumprir uma missão para Deus. Entende? Então, vamos refletir nisso realmente. Deus nos ama independente dos nossos pecados, independente do jeito que a gente esteja. Do jeito que você estiver aí agora, Deus vai te acolher. Só que você precisa buscar Ele. Porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio por isso. Porque Ele quer nos ver indo atrás dEle. Ele quer que nós tenhamos essa atitude de ir até Ele, entende? E quando a gente chegar lá, Ele vai estar de braços abertos para nos acolher. Do jeitinho que a gente estiver. Só que a gente precisa também demonstrar o nosso amor por Ele. Ele veio, Ele viveu e Ele morreu na cruz por nós, para que nós possamos reconhecer e para que nós possamos viver na vida eterna com Ele. Então, eu acredito que a mensagem para hoje seja essa. Entenda que Deus te ama, independente do jeito que você seja, independente de quem você seja, mas que Ele quer que você mude por Ele. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele e Ele quer que você seja realmente um filho de Deus, uma pessoa digna de ser chamada filho de Deus. Ele não quer filhos que são apenas a imagem, que são apenas na frente dos outros e tudo. Então, falar até em Mateus 6, que fala sobre fazer as boas obras em segredo. Então aqui Jesus, no seu sermão da montanha, ele vai falar: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensas junto de vosso Pai que está no céu. E o que eu pego mais disso hoje, na nossa realidade que a gente vive, de que tem muitos jovens que estão na igreja, só que quantos daquele ali estão verdadeiramente na igreja que é Jesus? Quantos daquele ali entendem e renunciam ao pecado realmente? Ou, às vezes, os que mais estão lá fazendo a boa vista de que eu tô aqui no grupo de jovens, que eu fiz o EJC, não sei o que lá,
E então eu sou o filho de Deus, eu sou de Deus e papapá. Gente, é importante, esses movimentos são muito importantes pra gente, são sim. Só que eles estão cheios de jovens que não vivem a verdade, que professam uma verdade, que mostram uma verdade, mas que não vivem a verdade. Que se você pedir e se você perguntar, eles não têm a mínima noção do que Jesus nos pede. Não tem a mínima noção da palavra. Não faz, tipo assim, meses que não abrem uma Bíblia. Entende? E eu falo isso por mim mesma, porque eu fui uma jovem que era todo visualzinho lá, de que tava na igreja, que era santa e tudo, mas que não vivia a verdade, não lia a Bíblia, não rezava um texto, não rezava realmente, e que era só imagem, gente, que por trás estava vivendo no pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, também tenhamos isso em mente, que Deus é amor, mas que exige sacrifício. Deus é o amor, mas não vai ser o amor de Deus que vai te salvar se você não tiver por si mesmo os meios. Se você não tá, como diz Padre Paulo Ricardo, se você não está fazendo nada para ir no céu, não se preocupe, o seu lugar no inferno está garantido. Encerro o vídeo com essa frase, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like aqui para ajudar a gente. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, com seus amigos, no Instagram. Quem compartilhar no Instagram a gente republica, tá? Mas é isso aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Que a proteção de Santa Teresinha e o amor de Nossa Senhora esteja sempre com você. Salve Maria, irmão!